Vamos voltar? Vamos à questão número meia dúzia, né? Vamos lá. Questão meia dúzia. A respeito da composição de Noel Rosa, analise as afirmativas a seguir. Você faz, e qual é a composição de Noel Rosa? Essa aqui. Essa aqui. Último desejo, lembra? Vamos revê-la. Nosso amor, que eu não esqueço, que teve o seu começo numa festa de São João, morre hoje sem foguete, sem retrato e sem bilhete, sem luar, sem violão. Perto de você, me calo, tudo penso e nada falo. Tenho medo de chorar. Nunca mais quero o seu beijo, mas meu último desejo, cuidado, meu último desejo em vida, lógico, você não pode negar. Se alguma pessoa amiga pedir que você lhe diga se você me quer ou não, diga que você me adora, que você lamenta e chora a nossa separação. Isso para as pessoas amigas. As pessoas que eu detesto, diga sempre que eu não presto, que o meu lar é o botequim, que eu arruinei sua vida, que eu não mereço a comida que você pagou para mim. A respeito da composição de Noel Rosa, analise as afirmativas a seguir. Vamos lá. É possível inferir, pela leitura da composição, que se trata do último desejo da vida de um dos amantes. O último desejo da vida, não. Percebeu? O último desejo da vida, não. Falso. De um dos amantes. É o último desejo da relação que está se finalizando, né? Falso. Não é possível identificar textualmente se a voz que fala na composição é masculina ou feminina. Veja, em nenhum momento a canção vai trazer, a composição vai trazer a revelação de se é o homem se dirigindo à mulher ou se é a mulher se dirigindo ao homem. Se você retomar, você não consegue identificar. Ele emprega um você, mas você pode ser o homem, pode ser a mulher. Para que haja essa possibilidade, eu teria que ter palavras proporcionando uma flexão de gênero, que você não vai encontrar. Verdadeiro. A 2 está verdadeiro. O último desejo é constituído por 2 pedidos. Sim, lembra? Para aqueles que gostam e aqueles que detestam. Verdadeiro. O 2 e o 3, onde é que está isso? Vê aí. Letra B. B de bola. Diga que você me adora, que você lamenta e chora a nossa separação. As pessoas que eu detesto, diga sempre que eu não presto. O que é que ele quer? No trecho acima, há quantas ocorrências, respectivamente, de pronomes e de conjunções? Vamos primeiro contar pronomes. Vou pintar de amarelo. Pronomes. Você, quantas ocorrências? Uma, você, me, 2, né? Você, pronome de tratamento, me, pronome pessoal do caso reto. Segundo verso, você, né? Terceiro verso, nossa, pronome possessivo. Não é isso? As pessoas que eu detesto, que é pronome relativo. E o eu, pessoal do caso reto. Diga sempre que eu não presto. Eu.
Ok? Então, cuidado. Ó. Aqui você tem um pronome relativo. Esse que está sendo empregado para substituir pessoas. As pessoas eu detesto as pessoas. Inclusive, esse pronome relativo vai exercer o valor de objeto direto do verbo detestar. Eu detesto, é só seguir os números. Eu, primeiro, detesto, 2, 3, o que representa as pessoas. Escrever eu detesto as pessoas é objeto direto. Bem, isso são os pronomes. Agora as conjunções. Deixa eu mudar o piloto. Vou pintar de laranja. Conjunções. Que? Por que que? Ora, diga que você me adora. Ao dizer diga que você me adora, você vai ter essa construção. Ó. Diga que você me adora. Quem diz algo. Isso é objeto direto. Se é objeto direto, é oração subordinada substantiva, objetiva direta. Oração subordinada substantiva, objetiva direta. Como é o nome do que? Do conectivo nas subordinadas substantivas? Conjunção integrante. Então, esse que é uma conjunção subordinada integrante. Então, tem mais que realmente que ele fala. Qual é a outra conjunção? No segundo verso tem um i. Diga que você me adora, que você lamenta e chora. Tem um que também, que é condição integrante, tanto quanto a primeira. A nossa separação. As pessoas que eu detesto, diga o quê? Novamente, condição integrante. Que eu não presto. É ou não é? Que eu não presto é outra objetiva direta. Quer dizer, eu tenho quantas na laranja? 4. Então, quantos pronomes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pintinhas amarelas e 4 pintinhas laranja. 7 e 4. Onde é que eu tenho isso? Letra D, 7 e 4. Ok? Marque aí, letra D. Questão número 8. Que você pagou para mim? Assinale a alternativa em que a alteração do verso acima tenha sido feita de acordo com a norma culta. Não leve em conta possível alteração de sentido. Que Vossa Excelência pagou para mim. Pronome de tratamento. Sendo sujeito, verbo na terceira pessoa. Letra A de cara. Letra B. Que vós pagaste. O pretérito perfeito. Vamos lá, vamos conjugar o verbo. Vamos conjugá-lo. Ó, pretérito perfeito. Do verbo pagar. Eu paguei. Tu pagaste. Ele pagou. Nós pagamos. Vós pagastes. Eles pagaram. Quer dizer, observe criteriosamente. Qual a diferença do tu pagaste, para o vós? É o S que se acrescenta no final do vós. É ou não é? Só isso. E é o que ele quer que você perceba. Quer ver? No B de bola, vós, faltou o quê? Faltou um S. Então, somente. Então, pagastes. Letra C. Que vossa senhoria pagou. Pronome de tratamento, então, põe o verbo na terceira pessoa. Letra D. Que tu, tira o S agora.
Do jeito que faltou o S na B, como eu usei o tu na letra D, tiro o S. E aí é horrível, né? Que tu pagaste. A única correta é a letra A. Particularidade. Vamos ver uma particularidade para poder fazer a questão número 9. Ok? Final de interrogativa. Final de interrogativa. Você usa o porquê separado e sem acento circunflexo. Olha o exemplo. Simone chegou cedo, por quê? Só que tem que entender que existem duas interrogativas, a direta e a indireta. Essa, no caso, é a interrogativa o quê? Direta. Então, final da interrogativa é separado e sem o acento circunflexo. Perfeito. Não, olha daqui. Põe um acento. Separado, sem o acento, é no início, é o contrário. Tá? Ok? Todo cuidado com isso. Se eu tivesse dito, porque Simone chegou cedo. Aqui é início interrogativo. A única diferença é essa. Os dois são pronomes interrogativos. No final da interrogativa, separado com acento circunflexo. No início é que é separado sem o acento circunflexo. Final de interrogativa indireta. Seja direta, seja final de interrogativa indireta, direta ou indireta, é separado com acento. Dizem que a Amélia fez o projeto porque seu chefe exigiu. Mas, em verdade, não sei porquê. Aqui é final de interrogativa, que é o final da interrogativa indireta. A interrogativa indireta não se tem o ponto de interrogação, né? Se eu dissesse assim para você, ignoro porque ou porque ela saiu. Você tem o quê? Ignoro porque ela saiu. Eu tenho o início da interrogativa. Interrogativa indireta. Se é início, é separado. Do mesmo jeito que eu disse aqui para você, ó o exemplo que eu criei no final da tela. Isso é início de interrogativa direta. Olha a interrogação aqui. Se é início, separado, sem acento. Aqui. Agora é início de interrogativa direta ou indireta. Indireta, ignoram, porque vai manter separado sem acento. No final, vai ser separado com acento, que é o exemplo digitado. Dizem que a Amélia fez o projeto porque seu chefe exigiu. Mas, em verdade, não sei porquê. Ok? Então, sempre isso. Início de interrogativa, direta ou indireta, separado, sem acento gráfico. E final de interrogativa, direta ou indireta, se é final, separado com acento. Tá? Vamos voltar. Já o porquê junto, quando substantivo. E aí eu alerto. Sendo substantivo, o termo se flexiona. Tá? Há porquês que não são claros, mas que não nos devolvem quem conhecíamos antes. Verbo haver com a ideia de existir é impessoal, pede objeto direto. Só em ver o objeto direto tem valor de substantivo. Então eu sei que isso aqui é um substantivo.
Tá certo? Não preciso ou não dependo de um artigo antes para saber se o termo é substantivo. É só olhar sintaticamente. Há porquês que não são claros, mas que não nos devolvem quem conhecíamos antes. Por que o porquê dos porquês? Substantivos. Agora, o artigo anteposto deixa claro se é substantivo. Mas olha, início de interrogativa, separado, sem acento gráfico. Sempre existe um porquê. O verbo existir pede sujeito. Sujeito é um termo que exerce valor morfológico de substantivo. Sempre existe um porquê. Foi substantivo, é junto com acento. Já esse porquê aqui, separado, sem acento, você usa no início do interrogativo, conforme vimos, isso é um pronome interrogativo. Quando o que for pronome relativo, que é o caso 2, e o por é a preposição usada antes, é tanto que a primeira ideia é o projeto. Primeira ideia, o projeto trouxe expressivas mudanças para a empresa. E eu lutei por ele, pelo projeto. É tanto que eu poderia dizer o projeto pelo qual lutei. Então, eu uso o porquê separado, sem acento gráfico, início de interrogativa, e o porquê vai ser pronome interrogativo. Eu também uso quando? Quando o que for pronome relativo e o por é a preposição usada antes. Ou início de interrogativa indireta, que é o terceiro caso. Não sei por que você viajou. Então, nesse terceiro caso, o porquê é igual ao primeiro caso, é pronome interrogativo. A diferença é que no item 1 é pronome interrogativo em interrogativa direta. E no terceiro caso, é início de interrogativa, então é pronome interrogativo, só que interrogativa indireta. O que diferencia aqui é o caso 2, porque o que é pronome relativo e o por é preposição. Já esse porquê é para resposta, é o tão conhecido porquê para responder algo. Então ele é a conjunção, perfeito, ele é a conjunção. Vânia fez o projeto porque é responsável. Vânia fez o projeto porque é responsável. Veja que está esclarecendo a afirmativa anterior. Kátia saiu cedo porque o chefe acabou de telefonar. Esse é o porquê como conjunção. Ora, o porquê como conjunção vai ser conjunção causal, ora vai ser conjunção o quê? Explicativa. Aí vai para o mundo das coordenadas, né? Bem, vamos resolver agora a questão na tela. Está correta a forma de ambos os elementos sublinhados na frase. Ambos. Vejam se a letra A está correta. Perfeito, correto, amigo online. Perfeito, já vi que entendeu. Ela não nos disse por que razão tornou-se um otimista. Se eu tirar isso que eu estou grifando, você teria, por que razão tornou-se um otimista? Seria interrogativa direta. E aqui é início de interrogativa indireta, separado, sem acento. Perfeito. E se ela tornar ao seu pessimismo,
Será que nos explicará por quê? É final de interrogativa. É separado e, claro, com acento circunflexo. Letra A. Ele não quer correta? Letra A. Agora, vamos corrigir a letra B? A razão. Porque muitos se tornam pessimistas, é tanto que eu posso dizer, a razão pela qual, eu não é. A razão porque muitos se tornam pessimistas, olha, a razão está no mundo violento de hoje. Essa é a primeira oração. E muitos se tornam pessimistas por algum motivo. Então, por algo. Então, o por é a preposição e o que é o pronome relativo. Então, é separado, sem acento circunflexo. O primeiro caso. O segundo caso. A razão por que separado, sem acento, muitos se tornam pessimistas, está no mundo violento de hoje. Por que outra razão haveriam de se desenganar? Também está errado. É início de interrogativa direta. Tira o acento. Seria separado, mas sem o acento. Os dois errados, portanto. Letra C. Porque sim. Se está respondendo, ó, se eu tenho a resposta, é porque junto, né? Porque junto. Porque sim. Eis como respondem os mais impacientes. Quando lhes perguntamos por que, de repente, se tornaram otimistas. Percebeu? Quando lhes perguntamos por que, de repente, se tornaram otimistas. O segundo é uma interrogativa indireta. Então, também está errado. Vai ser separado. Então, o primeiro é junto e o segundo é separado. O último caso aí é uma interrogativa indireta. Então, sem interrogativa indireta, no início seria separado sem acento. Letra D. Sem mais nem porquê, ele passou a ver o mundo com outros olhos, dizendo que isso aconteceu porque encontrara a verdade. Mas peraí, não está explicando? Junte. É junto sem acento. E não sei o porquê do seu pessimismo. Por que você não me explica? O próprio artigo já denuncia. É substantivo. Então é junto. Junto com acento. Não sei o porquê. Não sei o porquê. Junto com acento. Ok? Do seu pessimismo. Por que você não me explica? Início de interrogativo, separe. Então vai ser separado. Então, a letra A realmente é a única correta. Ok? Patrão. Bem, vamos agora fazer lembretes. O uso do se na tela. Se, em língua portuguesa, ele pode ser um índice de indeterminação do sujeito. Mas também nós o temos como partícula passivadora. Esses dois casos já foram trabalhados aqui, viu? Primeiro e segundo caso. O se pode ser partícula expletiva de realce. Pode ser pronome integrante ao verbo, parte integrante ao verbo. Pronome reflexivo, lembre vozes verbais? Pronome recíproco. Conjunção subordinada condicional, que nós vimos lá em período, né? Ele pode ser uma conjunção também subordinada em integrante. Esse último caso nós não vimos, não. Conjunção subordinada causal. Então, veja só. O se pode ser índice de determinação do sujeito, pronome apassivador, partícula passivadora,
Partícula expletiva, partícula de realce, que é quando você pode tirar o conectivo e a ideia ser mantida. Não haver agressão na ideia que se quer expressar. Está claro? Cuidado com isso. Toda partícula expletiva de realce, eu vou tirar o elemento e não provoca dano nenhum à integridade da ideia que se quer passar. Parte integrante é o verbo. Ok? É comum o brasileiro dizer, eu acordei cedo hoje. Eu adoro repetir esse exemplo. Eu acordei cedo hoje, porque é comum o brasileiro usar. Mas a intenção dele não é dizer que acordou alguém, e sim ele próprio. Então ele está errado em dizer eu acordei cedo, e sim acordei-me cedo ontem. Ou eu me acordei, ou eu acordei-me cedo. Porque se você disser eu acordei cedo hoje, eu vou dizer a você, você acordou quem? Seu filho? Seu irmão? Seu esposo? Sua esposa? Então existe o verbo acordar, existe o verbo acordar-se, existe o verbo sentar, existe o verbo sentar-se, existe o verbo esquecer, existe o verbo esquecer-se. Veremos, pronome integrante ao verbo. Pronome reflexivo. Basta a voz estar, o verbo está na voz reflexiva. Pronome recíproca só vai ocorrer se o verbo estiver na voz recíproca. Ok? Conjunção subordinada condicional é fácil, né? Nas adverbiais condicionais, conjunção subordinada integrante e conjunção subordinada adverbial causal. E aí você tem exemplos. Eu vou deixar os exemplos para o próximo bloco. Até lá.